O desafio na sociedade para as startups. Segunda parte, agregando novos sócios. Olá, empreendedor, eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. E nós já tivemos um conteúdo à disposição para vocês sobre o desafio da questão da sociedade para as startups. E o primeiro conteúdo, por ser muito extenso, tratava sobre como conseguir um excelente sócio. Agora, esta parte do conteúdo vai trabalhar o seguinte: uma vez que você já está com a sua sociedade funcionando, eventualmente possa bater a necessidade à sua porta de agregar novos sócios. E aí, como é que nós vamos lidar com a situação? Se as coisas já estão funcionando, já estão estabelecidas, a gente vai mudar o status quo da sua startup. Oh, meu Deus, e agora? O que não vai acontecer? Então, por conta disso, essa é uma temática espinhosa. E aconteceu também um negócio interessante. Eu tive já a oportunidade de mentorar recentemente algumas startups que estavam passando por essa situação e elas mesmas relataram, então a gente está buscando novos sócios, por objetivos diversos e tudo mais. Então, é muito interessante, você provavelmente vai, né, ter que enfrentar essa questão. E esse conteúdo é o seguinte: eu serei honesto. Eu não vou medir, na verdade, equilibrar palavras aqui, certo? Eu vou falar real com você. Sim, porque você vai precisar ter um choque de realidade para poder tratar com essa situação, tá? Por isso que eu já peço para você, inscreva-se no nosso canal, acompanhe nosso conteúdo, já dê o like já nesse conteúdo aqui, já vou direto pro nosso computador aqui, papo reto, empreendedor para empreendedor, tá? Prepare-se, pode ser que você não goste do que você vai escutar agora um pedacinho, mas o restante depois vai ser muito importante para que você tenha a melhor otimização possível. Vamos lá para a tela do computador aqui, certo? Importante que a gente entenda o seguinte: o que nós estamos trabalhando é o seguinte, né? Então, o desafio da sociedade das startups, né? Falamos sobre como encontrar excelente sócio, agora a gente está falando sobre agregando novos sócios. A grande pegada aqui você vai buscar um sócio porque é interessante para o seu negócio que tenham outros atuantes, outras figuras. Só que existe um desafio aqui. Qual que é o desafio? A situação já está consolidada. Por isso que agregar novos sócios pode ser tão ou mais difícil até do que quando já está definido, quando você não tem nada definido. Por quê? Porque aqui a gente vai ter cultura organizacional, tem que ter cuidado nesse processo. Tem que entender o propósito desses novos sócios. Precisa entender o papel dos ingressantes. Ele vai ser que tipo de sócio que ele vai fazer? Ele vai ser investidor, ele vai ser executivo? Qual é o poder de voto, né? Que mecanismos que a gente vai trabalhar para essa questão da entrada? E eu estou dando um bônus para vocês logo no finalzinho, já que a gente vai falar sobre uma possível mudança estrutural, a gente pode pensar nesses procedimentos também que atuam nessa mudança estrutural, que podem falar sobre novos para futuros colaboradores, certo? Para novos colaboradores, ok? Estimular, na verdade, os colaboradores. Então, isso é algo interessante. Agora, o que a gente tem que tratar aqui, o primeiro ponto aqui que eu já trato para vocês é a questão da cultura organizacional, que é aqui que mora o perigo ou a solução. A cultura organizacional é o remédio e o mal necessário aqui para a sua empresa. Vamos lá, vamos entender. Sua empresa já está estruturada, ela já está funcionando. Tem você, tem seu sócio, digamos que vocês sejam aí 2 ou 3, tá? Não estou falando 200, tá? Mas tem lá 2 ou 3 sócios, vocês já estão funcionando. Às vezes até você sozinho. Sozinho, então pior ainda. Por quê? Porque imagina o seguinte, o que é cultura organizacional? É o jeito como as coisas funcionam. É a representação dos seus interesses como pessoa física, né, dos interesses do sócio, é o sonho do dono, né, a questão da missão, visão, valores. Cultura organizacional é como o jeitão das coisas funcionam. Você, provavelmente, como sócio, como sócia, seja sozinho, já seja em duplas ou trios, né, você está em um trio, você já definir o jeitão das coisas. E uma das coisas que é incômodo para o ser humano é mudança. Ainda mais na questão da mudança de poder. E por essa questão que a cultura organizacional vai esbarrar muito fortemente, um impacto muito forte na entrada de novos sócios. E é por isso que tem que ser tratado com cautela.
Uma vez que você já tem já o jeitão de fazer as coisas definidas na sua empresa, um novo sócio vai alterar essas questões. Por quê? Porque vai vir carregado de premissas, características, experiências. E eu não digo alterar para o lado ruim, porque você provavelmente já começou a pensar do lado ruim, não é? De repente ele altera para o lado bom. Às vezes melhor do que você fazia antes. Só que a grande questão é como é que você vai aceitar isso. Então, a cultura organizacional é uma barreira extremamente complexa. Por isso que eu digo, aqui mora o perigo ou a solução. O que a gente tem que entender é que na entrada de um novo sócio, a gente vai ter que saber lidar com essa questão de ter alguém mandando junto. Mandando junto, certo? É isso que é o sócio, ok? Então, por essa questão, que a gente vai ter que trabalhar muito bem. Antes da entrada de qualquer pessoa. Precisa ainda ter uma mudança comportamental dos sócios atuais. Para que serve isso? Para que vai entrar um novo sócio? Qual o propósito disso? A gente tem que ter muita clareza, porque é complexo, é difícil, não é fácil. Você tem que mudar premissas, você vai negociar, vai passar a ter, né, um aspecto de diplomacia, vai ter algumas questões que você vai ter que abrir mão, vai ter coisas que vai mudar. Afinal de contas, você não chamaria uma pessoa simplesmente para ela fazer tudo igual, certo? Não tem por que fazer isso. Então, olha que interessante. Aqui a gente está falando de uma mudança muito drástica na cadeia de comando da sua startup, ao qual você até então, ou você com o seu sócio, com a sua sócia, era quem definia as regras. A partir de agora, vai entrar uma nova pessoa que também vai definir as regras com vocês. Por isso que isso é incômodo e a cultura organizacional ela tem um peso muito grande. A gente vai precisar então trabalhar antes da entrada, trabalhar a cabeça dos sócios atuais. Se você está sozinho, tá? Você está sozinho. Como é que você vai lidar com a situação de entrar um parceiro de negócio com você? Ou seja, seu sócio. Como é que você vai lidar com isso? Se você já está em duplas, ou trios, né? Você já está numa dupla ou um trio. Como é que vocês vão lidar com a entrada, por exemplo, você está em dupla, como é que vai lidar com a entrada de uma terceira pessoa? Vocês estão em trios, né? Um trio, né? Desculpa, né? Como é que você vai lidar com a entrada de uma quarta pessoa? Ou uma quinta, certo? Por isso que para a entrada de novos sócios, é importante que a empresa ela já esteja, dentro da minha percepção, é importante que a empresa ela já esteja já não consolidada do negócio, mas ela esteja um pouco mais madura para já definir a importância das tarefas, a urgência, a necessidade das tarefas. Por quê? Porque as tarefas elas falam mais alto, né? A urgência fala mais alto nesse sentido. E aí a gente diminui o impacto nosso comportamental, seres humanos, nesse processo, que é bastante danoso, é importante deixar claro, ok? Não é fácil você definir, né, perder poder, né, você oferecer poder para terceiros. Não é uma coisa muito simples para lidar nós seres humanos. Ainda mais empreendedores que tendem, né, a ter um controle, né, uma aproximação maior dessa questão do poder, enfim, essas questões todas. Por isso que precisa tomar um certo cuidado. Poxa, professor Lauro, mas está falando que poder, será que eu vou fazer isso? Eu falo assim, em algum momento vai. Infelizmente, eu preciso ser honesto com você, certo? Você definia as regras do jogo aqui, agora você vai ter que conversar com as outras pessoas, vai perguntar se pode ou não pode. Percebeu isso? Antigamente você fazia tudo e agora não vai funcionar assim. Você vai ter que compartilhar com as pessoas as decisões. Será que você está preparado para isso? Então você entendeu que precisa logo de cara já ter um cuidado nessa questão. Você precisa tomar cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Digamos que vocês então estão dispostos a abrir mão de um poder, de negociar, que faz sentido, tudo mais. Legal. Vamos seguir então? Ótimo. Por que novos sócios? E aqui vem um ponto muito importante. E esse é o momento que talvez você não goste do que eu vou falar, porque eu vou falar real para você, certo? Qual o propósito dos novos sócios? Porque sócio
e não colaborador. Será que colaborador já resolvia a questão? Já? Será que contratar uma pessoa para fazer uma tarefa já não seria o suficiente? Já? Para que novo sócio? E quanto de participação esses sócios terão? Ok? Olha o que está no box laranja aí. Você está sendo justo com a empresa e com as demais pessoas? Você vai tratar os novos sócios como sócio ou como colaborador? Tá. Olha no meu olho aqui. Você provavelmente está contratando sócio, você está chamando sócio, sabe por quê? Porque a sua startup não tem dinheiro suficiente para pagar um colaborador, certo? Sejamos honestos. Você não tem como pagar um funcionário e aí você vai denominar isso de sócio, que significa você contratar uma pessoa para trabalhar de graça para sua startup, porque é isso que acontece. Estou errado? Eu estou errado no pensamento? Sim, é incômodo esse pensamento, não é? Mas essa é a verdade. Você se esqueceu que eu estou o tempo todo conversando com startup? Eu conheço o que está acontecendo? Porque, na sua opinião, provavelmente você adoraria contratar um colaborador. Você queria manter a sua posição de sócio, e você e seu parceiro, né, seu sócio, sua sócia, cada um tem 50%, vocês manteriam 50%. Você não mexe no equity, a participação é só sua, mas aí você paga um salário. O problema é que hoje não tem como pagar esse salário, não é verdade? E aí você vai então chamar isso de sócio. Portanto, sócio nesse momento, o que é? Uma pessoa que vai topar trabalhar de graça, dividindo responsabilidades, mas não dividir as questões de estratégia, planejamento e poder. Falei a verdade. Ok, tirando então esse choque de realidade aqui, porque eu estou sendo o mais honesto com você, tem que ser com honestidade. E detalhe, eu estou sendo honesto com você, mas é importante que você seja honesto junto. Eu oriento as startups, é isso que acontece. As startups não têm recursos para contratar colaboradores ou prestadores de serviço, precisa contratar um sócio. Contratar o sócio, inclusive, já é o termo mais errado possível. Você não contrata sócio, você estabelece sociedade, você não contrata, não é um contrato de estou comprando um sócio, estou contratando o serviço, estou pagando. Primeiro, nem pagar você está pagando, certo? Você vai, né, dividir responsabilidades com essa pessoa. De novo, vamos lá, volta lá. Está sendo justo com a empresa e com as demais pessoas? Ok? Você vai tratar os novos sócios como sócios ou como colaboradores? Você está buscando novos sócios para eles fazerem tarefas que você não consegue fazer? Ou você está buscando novos sócios para compartilhar responsabilidades e crescimento e aquela somatória que 2 mais 2 não pode ser nunca ser 4, tem que ser 2 mais 2 é igual a 7, 10, 50. Aí sim, aí faz sentido, ok? O que a maior parte das startups, num primeiro momento, acontece é que elas chamam novas pessoas que elas não têm condições de pagar por isso. Vocês não conseguem imaginar a quantidade de vezes que eu sou convidado por startups para assumir atividades executivas. Sempre no risco. Então eu não tenho como pagar, né? Então vamos lá, você assume, não sei o que. Eu falei, então, vamos lá. Tem algum problema você chamar alguém para assumir a responsabilidade no risco? Lógico que não, não tem problema nenhum. Você lembre-se que você e seu parceiro, sua parceira, seus sócios aí, né, atuais, eles estão nessa situação, ok? Eles estão nessa situação. E tá tudo certo. Inclusive, vocês provavelmente até botaram dinheiro já, certo? Agora, o que a gente precisa enxergar é que você não pode partir da premissa que você vai contratar alguém para fazer tarefas gratuitas, ok? Porque você e seus sócios não estão fazendo tarefas gratuitas. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão atuando, trabalhando, assumindo responsabilidades e BOs, né? Vocês estão assumindo BO junto. Aqui, ó, tela do computador. Qual o propósito do novo sócio? Se for só para uma tarefa, provavelmente vai começar errado. Agora, se for para tarefa e você está disposto a compartilhar ideias, responsabilidades, ganhos, benefícios, então agora a gente começa a alinhar de fato expectativas. Por que sócios e não colaboradores? Então, responda a pergunta. Dá para contratar um colaborador e ele assume a tarefa que você quer fazer? Você consegue pagar ele? Tá bom. Então, nesse momento, você quer saber a verdade? Contrata colaborador. Não tenta achar mais de sócio, não. Vai sair mais caro para você. Okay? Porque uma vez que você estabelece o sócio, você
Você não pode simplesmente falar assim, acabou a brincadeira, sai, tchau. Não funciona assim, ok? Com sócio, não. Sócio não é seu funcionário. Sócio não é o seu funcionário. Ele não é seu colaborador. Ele é seu parceiro de negócio. Ainda que o percentual de participação dele seja menor. Quanto de participação os sócios terão? Mesmo que você tenha 99%, seu sócio tenha 1%, a gente vai falar daqui a pouco as regras de participação disso, ok? A regra do jogo, você precisa ter essa clareza nesse ponto. Agora, lembre-se que tudo isso está principalmente sendo impactado porque você já está com a empresa funcionando, ela já tem um status quo já funcionando. Vamos dar um exemplo hipotético aqui, a maior parte das empresas, você tem 2 sócios, 2 sócias, cada um tem 50%. Vocês estão abrindo mão no percentual de participação de vocês para uma terceira pessoa. Pode ser 5%, pode ser 33,33%, não importa quanto. Você está cedendo uma participação para uma pessoa que vai passar a tomar decisão com vocês, ok? Essa é a grande questão. Por isso que é complexo. Agora você entendeu porque você deve continuar assistindo esse conteúdo. Já dá seu like aí já também, né? Porque esse conteúdo aqui está trabalhando com profundidade, um aspecto que é bastante inconveniente, certo? Então, quando a gente fala da questão de justiça, tem que ser justo com as outras empresas para que a sua empresa passe a entender, né, os benefícios dessa questão. Se você conseguir contratar um colaborador, contrate um colaborador, né, pague por isso. Agora, se não faz sentido um colaborador, primeiro, se você não tem como contratar um colaborador, o nome dele vai ser sócio e você tem que tratar como sócio, não como funcionário. Então, seja honesto. Se você puder contratar um colaborador, contrate um colaborador porque tem a tarefa. Agora, se você está buscando um sócio, porque mesmo que você até possa pagar pelo serviço, mas vale a pena você compartilhar a experiência, nós estamos no caminho, então, que precisa ser discutido. Vamos lá. Tem um papel. Tem o sócio investidor e o sócio executivo. Sócio investidor, de uma forma geral, ele põe o dinheiro. Sócio executivo, ele põe trabalho, tá? Então, eu fiz uma tabela aqui só para a gente poder entender algumas coisas. Então, por exemplo, investidor aloca recurso obrigatoriamente. Ele não precisa trabalhar, ele só pode colocar o dinheiro. Tá? Executivo, ele até pode alocar dinheiro. Você provavelmente junto com o seu sócio alocar dinheiro. Mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Você vai alocar o quê? Esforço, dedicação, tá? O investidor, ele não decide sobre os aspectos estratégicos da empresa. Ele põe o dinheiro e ele quer a participação, certo? O executivo, ele existe para isso. Ele decide sobre os aspectos estratégicos da empresa. Só que a grande questão é que o investidor tem preferência na distribuição dos resultados. Isso em bolsa de valores se chama ações PN, preferenciais, e ações ON, são ações ordinárias. Então, ações preferenciais têm direito à preferência na distribuição de resultados, mas não tem direito ao voto. Ações ordinárias, elas têm direito ao voto, mas você está na segunda etapa da distribuição de resultados, ok? Por quê? Porque o investidor tem preferência na distribuição de resultados, o executivo ele tem poder de tomar decisão. O investidor, de uma forma geral, aquele que o pessoal fala de smart money, que é legal, ele pode ajudar nas empresas com diferentes aspectos, mas ele pode, não é obrigado, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Bons investidores, que chamam o que o pessoal fala de smart money, ele ajuda a empresa, porque o propósito dele é que ajuda a empresa. Por exemplo, eu sou investidor, eu faço mentoria, eu dou apoio, coloco networking, converso com as pessoas, certo? Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Eu faço porque é interessante, não faz parte do meu papel. Agora o executivo, ele trabalha especificamente para dar suporte à empresa, certo? É ele quem toma decisões. Então, se você estiver buscando um sócio investidor, tá? Que aí a gente tem que dar um nome aos bois aqui, certo? Sócio investidor, então você está buscando dinheiro. E aí tem até um monte de gente que fala assim, o cara vai botar dinheiro e vai ficar metendo bedelho aqui. Eu falei, não, você pode até estabelecer em contrato que o sócio investidor coloca dinheiro. Você tem que prestar contas, você tem que explicar para ele o que faz, mas a decisão é sempre do gestor, ou do gestor, dos sócios. Não é do investidor. Então você precisa prestar contas, é dinheiro dele, ele pode questionar, se for o caso, tudo mais, mas a decisão final é dos sócios. É assim que a maior parte dos investidores fazem, ok? Investidor que vai tomar decisão, entrar no aspecto decisório da empresa, executivo da empresa, então ele precisa assumir uma cadeira no processo executivo. Então é como se ele assume uma cadeira lá no conselho consultivo e passa a trabalhar e tem um executivo lá dentro
Aí o cara vai trabalhar, precisa receber salário, prolabore, tem que trabalhar, tem que estar lá dentro. Tem isso numa grandeza maior de negócio, não cabe a gente discutir aqui, ficaria muito, a gente teria que explicar muita coisa sobre conselho consultivo, conselho administrativo, distribuição de papel de cadeiras de comando, fica um pouquinho difícil aqui discutir, mas o importante é, aqui, se for investidor, ele põe o dinheiro, confia no que você está fazendo, você presta contas para ele e quem toma a decisão é você. É executivo? Tá bom. Executivo vai lá, então executa, toma a decisão. Tá? Então aí é o cara que vai trabalhar, você que está lá como founder, né, como fundador, como, né, gestor da startup, você está tomando decisão. Aqui também tem um nome interessante. Founder, uma vez founder, founder para o resto da vida. Founder são aqueles sócios, sócio ou sócios que fundaram a empresa. E aí você pode ter outros que são sócios, normal. Você pode ser sócio, mas você não vai ser fundador. Qual que é a diferença disso? Apenas uma questão de título. Vai mostrar que a pessoa está mais tempo na empresa. Só isso. Tá? Percentual de participação. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? E aí você vai me perguntar para o seu lado, mas aí quanto que eu dou de participação? Aquela coisa toda. Calma que eu vou te mostrar para te dar tranquilidade. Já orientei um monte de startup sobre isso. Tá? Então tem um raciocínio para fazer. Lembre-se que quem que é o executivo? Não é você? Portanto, quem que vai tomar a decisão final? Você. Você sempre vai tomar a decisão final. A mentoria serve para te ajudar a pensar nesse sentido, tá? Ok. Então, legal. Você já entendeu aqui a diferença entre sócio investidor e sócio executivo. Bacana. Agora a gente vai pensar. Manda ou não manda nessa empresa? Ok? É um sócio, certo? Então é o sócio, ele vai perguntar. Eu mando ou não mando? Afinal de contas, eu tenho poder de voto? Eu sou sócio, sócio mesmo, ou eu sou sócio que não é sócio? Ok? Então essa é a grande questão. Poder de voto. Você precisa definir, né, junto, digamos aqui nesse cenário hipotético, vocês são em dois sócios, né, duas sócios, estão colocando uma terceira sócio, terceiro sócio. Você precisa começar a definir. Esse novo sócio vai ou não vai mandar? Se ele não mandar, o que vai acontecer? Você tem um sócio que não é sócio, né? Então, por exemplo, ele vai entrar só com trabalho? Tá bom, então ele pode ter um percentual. Na verdade, o que está acontecendo? Você não está sendo justo. Você está contratando um funcionário, você está dando percentual de participação e está evitando custos com questões salariais. Não está sendo justo. Vai terminar, sabe como? Processo trabalhista. Que ele vai. Se você está tratando ele como colaborador, como funcionário, ele vai te questionar como funcionário. Ah, não, ele era sócio. Eu falo, como assim sócio? Eu não mando? Como assim? Tinha poder de comando, tinha cadeia de comando. Detalhe, presta atenção, não sou eu que estou falando, é a lei que diz isso, tem jurisprudência para isso. Contrata um sócio, dá 5%, 10%, 20% de participação, não importa o percentual. Só que não manda, você é quem fala, você lá faz isso, agora vai lá faz isso, agora vai lá e faz isso. O cara tem cadeia de comando, parabéns, relação trabalhista, eu quero meus direitos trabalhistas, eu quero meu salário. Ok? Então fique atento a essas questões, tá? Você tem que tratar, de fato, o sócio como sócio. Sócio de verdade tem poder de voto. Poder de voto, capacidade de influenciar na tomada de decisão da empresa. Ok? E aí, os novos sócios terão poder de voto? Então a resposta eu já estou te dizendo. Se não tiver poder de voto, não é sócio. Tá? Ou é investidor, então ele põe dinheiro e sai fora, não trabalha, porque se for trabalhar, tem que ter poder de voto. Tem que ter poder de voto. Não é uma decisão minha, nem sua. Tem que ter. Ok? Senão, você vai ter problemas trabalhistas ou não vai funcionar, porque no final das contas você está contratando um funcionário sem pagar salário. Tá? Ok. Se tiver, qual é o peso? Aqui é polêmico. Aqui é polêmico. Tá? Por quê? Tem alguns modelos. Né? Vou falar os dois mais simples, só para a gente entender. Primeiro modelo, o peso do voto é relativo à quantidade percentual de cotas que ele tem. Então, por exemplo, você e sua sócia, cada um tem 50%, ou seja, cada um tem votos equivalentes a 50% da startup. É mais ou menos assim, teria então, 2 votos aqui, certo? Cada um dos votos, o peso é o mesmo. Vocês estão em 3, cada um tem 33,33%, é um terço, certo? Ok? Então, cada um tem um voto, tem 3 votos ali. Geralmente, na decisão se são em duplas, vai até o consenso.
Se são em 3, na pior das hipóteses, 2 votos vence um, né? Você também pode definir que é sempre por um consenso, desse ao final. Agora, a partir do momento que começa a entrar novos sócios, geralmente as pessoas não dão um terço para essa pessoa, certo? Os percentuais tendem a ser menores e eu vou explicar o porquê. Daqui a pouquinho eu vou explicar. O que a gente precisa enxergar é esse novo sócio, ele pode ter, por exemplo, 5%. Daqui a pouquinho ele vai falar, não fique preso aos números, tá? Você pode então dizer o seguinte, eu tenho 40%, né? Vamos colocar assim para facilitar. 45% para um sócio, 45% para o outro e 10% para o terceiro. Vocês estão entregando para ele a participação. Aí você vai fazer, não, vamos para o peso no voto. Então, meu voto tem 45% de peso, voto do meu sócio, antigo sócio, 45%, e o novo sócio tem 10%. É possível isso? É possível. Funciona bem nessa questão? Quando você tem um número muito grande de sociedades, sim, você tem o pessoal é dono de ações ordinárias, ON, é chamado pela Assembleia da Petrobras e tudo mais, vai lá votar. Eu tenho 50 ações da Petrobras, eu voto referente a 50. O outro tem 10 milhões de ações, ele vota sobre 10 milhões. Perdão, mas a grande questão é que funciona bem quando você tem um número gigantesco de sócios. Quando você tem poucos, não funciona desse jeito. Por quê? Porque você está traduzindo, fazendo com que um seja sempre o voto vencido. Ou o voto dele não tem nenhuma relevância. É só você pensar o seguinte, se ele votar a favor de todo mundo, consenso. Se ele votar contra, sozinho. Se ele votar a favor de um dos sócios, tanto faz, certo? Faz muita diferença. Então, o que vai acontecer aqui é que você pode gerar uma falsa perspectiva de eu não estou sendo escutado. Isso é possível, eu estou dando esse modelo, mas se você me perguntar para o seu lado o que você acha, eu falo, eu não recomendo. Eu não recomendo. Se ele é sócio de verdade, ele tem que mandar igual sócio. Não importa qual o percentual de participação dele. Aí vem o segundo modelo. O segundo modelo é todos os sócios executivos, não os que têm participação. Por exemplo, você pode ter um sócio investidor que tem 20% de participação, ele não manda, ok? Então você pode ter um outro modelo em que não importa a participação, o voto é igual para todos. Aí sim passa a ter peso o voto dele. Então aqui a gente pode ter um modelo hipotético que eu posso ter 45, outros sócios podem ter 30, outros sócios podem ter 20, mas não importa, o peso do voto é igual para todos. Esse é o modelo mais complexo de gerenciar, porque afinal de contas você está delegando poder para uma terceira pessoa, mas é o mais justo, é o que vai gerar menos ruídos. Okay? Não estou dizendo que é fácil implantar, obviamente, mas é o que gera menos ruídos. Vai gerar mais ruído para você e para o seu sócio que já está até então, os antigos sócios. Mas aí é uma questão de você abrir mão de poder dessas questões todas. Agora você está entendendo por que a gente tem que conversar sobre esse assunto. Tá? Um sócio investidor, ele pode, por exemplo, para vocês terem uma ideia, poder de voto é um negócio tão sério que você pode ter um sócio investidor que tem 80% de participação na empresa e você tem 20%, mas a cadeia de comando, a decisão de comando é sua. Você entendeu o que eu falei ou não? Você não precisa necessariamente ter um maior número de ações, né, de participação. Você pode ter a menor parte. Você tem um sócio investidor de 80%, você tem 20%, mas na parte executiva, quem decide é você. O sócio é um sócio investidor. Ele pôs dinheiro, ele confia que você tome a decisão. Isso é importante que você entenda, porque vai fazer muito sentido na hora que a gente estiver disponibilizando o peso das ações, o peso da participação, né, dos sócios, entendeu? Então, é isso que a gente tem que enxergar. Então, se você vai dar o peso, né, ou a participação, né, então a gente precisa calcular muito bem essa questão. Professor Lauto, quanto que eu ofereço de participação para os novos sócios? Agora aqui, isso é um ponto que você me entende que não tem uma regra exata, né? Quem vai definir a regra são vocês, sócios, ok? Mas de uma forma geral, o que eu costumo dizer é o seguinte, de forma geral, certo? Para você entender o raciocínio. Nunca vai ser mais do que 50%, porque 50% está com vocês, certo? Então, se eu estou sozinho, eu nunca vou oferecer, se é executivo, não é investidor é uma outra coisa, esquece investidor agora. Tá? Porque investidor pode ser, eu posso dar 70% de participação e eu continuo tendo. Estou dizendo o executivo, que vai trabalhar comigo. Eu nunca vou oferecer mais do que eu já tenho, então o limite seria 50%. Tá?
Aí o que acontece é o seguinte, tem algumas variáveis absolutamente subjetivas que vão levar a um raciocínio. Por exemplo, se você tem bastante experiência, mais experiência do que esse futuro sócio, então, obviamente que você vai ter mais de 50% e ele menos de 50%. Se você vai ter uma dedicação maior do que esse futuro sócio, obviamente que você vai ter uma maior participação do que ele. Se ele vai ter uma maior dedicação, mas não tem tanta experiência, talvez pese a experiência. Se ele tiver divisão de dinheiro também, que pode entrar também a questão de investimentos futuros, tem um peso para isso. Tem tarefas que precisam ser cumpridas e você consegue cumprir essas tarefas e ele só consegue cumprir uma parte da tarefa. Então, de repente, você vai ter um peso maior de responsabilidades. Voto, esquece o voto. Voto, digamos que seja igual para todos, mas em termos percentuais. Então, eu costumo dizer o seguinte: leve em consideração experiência, tempo, né, de experiência mesmo, né, conhecimento, tempo de dedicação, os esforços e os resultados alcançados, as competências que ele pode oferecer, ou esse sócio, pode ser mais de um também, né? Mas de uma forma geral, aqui a gente não está falando, de uma forma geral, a gente não está falando de distribuição maior do que 20% aí para a entrada de um novo sócio. Pode ter mais? Pode, mas geralmente não acontece. Você vai meio calculando os percentuais. E aqui é importante deixar claro, a mentoria vai fazer uma enorme diferença nesse processo, porque aí ele te dá um parâmetro. O parâmetro é o seguinte, você define a regra, você com seu sócio define a regra. Vocês podem estabelecer que a regra é nunca pode passar de tanto, lá no acordo de sócios. Por exemplo, eu tive uma mentoria recente de uma startup que estava passando por esse processo e aí a gente foi construindo um raciocínio. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar chamar 3 novos sócios, 4 novos sócios agora no intervalo de 2 anos. Porque vai precisar ter gente que cuide da parte tecnológica, vai precisar ter gente que cuide da parte lá de vendas, vai precisar ter gente que cuide da parte operacional, a gente sabe disso. A startup já tinha uma curva de experiência, o pessoal já estava já com a cabeça bem direcionada. Bom, a gente vai precisar disso. Tá bom, então se vai precisar disso, beleza, vai direcionar. Quanto? Tá, então eu e meu sócio atual tem 50%. Quanto que a gente vai disponibilizar? Aí começou a criar um consenso e falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, para futuros sócios a gente vai estabelecer que a distribuição final não pode passar de X%. Aí se é 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, não importa. Detalhe importante, quando você distribui participação societária, né, equity para sócios executivos, você não está prejudicando o equity, o quadro societário da sua startup. O que significa isso? Um esforço de investimento para você preservar o equity. Significa o quê? Você precisa acompanhar, o equity tem que estar junto aos seus sócios, tem que ter um respeito ao longo do caminho, para você depois ter condições, fôlego para conseguir série A, série B. O que significa? O que for distribuído para eles de percentual vai passar por diluição também, igual ao seu. Por exemplo, vai ter diluição, então eu tenho 40%, meu outro sócio tem 10%, mais 2 sócios têm 5%, todos passam pela mesma diluição. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, foi definido lá, então vai definir que até 15% a gente está distribuindo, sendo que 10% são para futuros sócios, até 4 sócios, certo? 2,5% para cada um no máximo, pode ser 4, pode ser 2,5%, pode ser 1%, e depois mais um percentual para distribuição lá para colaboradores, depois a gente vai falar sobre isso. Ou seja, foi definido um raciocínio. Aqui o importante que você entenda é, não importa se é o perfeito, se é o ideal, mas o que faz sentido para vocês. Então, aqui a gente está falando, primeiro, de mandar ou não mandar. Essa é a primeira coisa. E eu estou dizendo que você pode estabelecer o poder de voto pela quantidade de ações que ele tem, ou igual para todos. E quanto de percentual, aí a gente vai definir conforme o que vocês escolherem na parte da entrada dos novos sócios. Aqui vem um ponto importante, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, você vai ter que fazer a alteração no acordo de sócios. Para definir lá no acordo de sócios se pode ou não pode ter sócios, vocês definem entre si, o documento ele não é impétreo, né? Então vocês podem alterar quando vocês quiserem, uma vez que os 2 sócios assinem, os 3 sócios atuais assinem, tanto faz. Então vocês precisam, primeiro tem que alterar o acordo de sócios.
E depois vocês vão definir um percentual para distribuição de equity para os novos sócios desse acordo de sócios. Então a gente vai definir que nunca vai ser superior a 20%. Tá, significa que vocês, founders, vão ter sempre 80% no máximo e os percentuais vão ser definidos, então, para todos. Né? Aí depois, nos investimentos finais, todo mundo é diluído. Você vai terminar com 30% lá na série B, não importa quanto, tá? Mas vocês definem isso. E aí você vai definir um percentual de distribuição do equity. Então, altera o contrato de sócios, se pode ou não pode entrar sócio, porque às vezes não pode, e define o percentual. Segunda parte, vocês vão trabalhar com o contrato de vesting e cláusula de cliff. O que é isso, professor Lauta? Bom, muito bem. A cláusula de o contrato de vesting, o que é? É um contrato em que estabelece regras para, através de metas, definição, que você vai conquistar um percentual de participação da empresa. Traduzindo de uma maneira bem simples possível. Você assina um contrato, então é um sócio. Você vai assinar um contrato que, dadas determinadas características e um atingimento de metas, inclusive, um percentual do equity da empresa vai fazer parte dessa pessoa que vai assinar esse contrato. Isto significa que ela não vai conseguir logo de cara o percentual. Ela está prometido lá, digamos, seja 3%. Lembre-se que o percentual tanto faz. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre como lidar com isso. Tá? Mas esses 3% aí que vai ser a participação dele da empresa, né, ele vai atingir, vai conseguir ter direito após o atingimento de metas. Tá? Isso é particularmente importante para que a pessoa se dedique a fazer os esforços. E mais, você passe a não tratá-la como funcionário, ele vai ser tratado como um executivo, que ele vai passar a ter autonomia para tomar decisão voltado para essa questão. O limite da decisão, se é um limite da decisão dentro da área específica dele, isso vocês vão definir, então, dentro do acordo de sócio, qual que é o limite de atuação de cada um, né? Você define isso na regra, você está acompanhando o conteúdo, você está vendo que o conteúdo aqui é técnico, é com profundidade, é um passo a passo, literalmente, como é que você vai fazer, para que você, então, possa fazer efetivamente essa execução. Define quais são os limites de decisão lá no acordo de sócio, define, então, se todo mundo vota para tudo, se vai votar específico para algumas questões, ou para as decisões estratégicas todo mundo vota igual, para as decisões específicas de cada área, o peso maior do voto é de quem é responsável, enfim, vocês podem definir essas questões, mas precisa fazer o contrato de vesting. Por quê? Para que estabeleça, então, um crescente de execuções para conseguir. E a cláusula de cliff significa o seguinte, não vai ser logo de cara. Mesmo que bata a meta hoje, não vai ser logo de cara. Tem um intervalo meio que para conhecimento no sentido. Esse é o intervalo que não adianta. Vai trabalhar de graça qualquer sócio, tá? Então vai trabalhar de graça. Geralmente é de longo prazo, okay? Tanto o contrato de vesting quanto o cliff é de longo prazo. O pessoal fala o cliff de 1 ano até, pra você ter ideia. Mas dá para trabalhar com 6 meses, ok? Abaixo disso não convém, tá? É namoro, lembre-se. Por quê? Porque uma vez que a cláusula de cliff seja cláusula de cliff, é uma cláusula que especifica como se fosse uma carência mínima para passar a valer o contrato de vesting. Por quê? Porque pode ser que a pessoa entre daqui a 2, 3 meses e fale, pô, não é legal, não é isso que eu queria. Ou daqui a uma semana, né, também. Fala, pô, não é isso que eu quero. E aí você já deu percentual de participação, ela já ganhou direito, e aí fica aquela coisa toda, né? E aqui, detalhe importante deixar claro. Por enquanto, a gente está falando talvez de uma startup que na cabeça de vocês não vale nada. Mas e se fosse Uber? E se fosse Nubank? E se a empresa já está com a rodada já valendo 100 milhões? Aí todo mundo vai querer ser 1%, né? Então já vale R$1 milhão, 1% é 1 milhão, né? Então aquela coisa já não é um negócio que não vale nada. Vale, então só tomar um certo cuidado. Percentual. Percentual é o seguinte: tudo que você oferecer é pouco para quem vai receber, tudo que a pessoa e é muito para quem vai dar, certo? É mais ou menos que nem o contrato de aluguel. De uma forma geral é isso que acontece. Mas o importante é você definir o seguinte: não importa o percentual, importa qual vai ser o valuation futuro. Se a pessoa vai ter 2,5%, mas ela tem direito ao voto, tanto faz, certo? E outra, as pessoas me questionam, poxa, mas a pessoa vai falar comigo. E detalhe, não se apega aos números que eu estou falando, porque eu posso falar 1%, posso falar 0,25%, posso falar 10%, 20%. Não se apega aos números. Você entenda que não importa o percentual que você der, primeiro, não vai ser maior do que você já tem, obviamente, né? Então vai ser sempre menor. E aí a grande questão é, puxa vida, mas eu vou falar lá, por exemplo, eu vou oferecer 5% para a pessoa, 4%, 7%. Será que ela vai ficar chateada?
não pensa desse jeito, porque ela não tem nada hoje. Você vai convidá-la, é uma questão de argumento, você vai convidá-la para um projeto. Esse projeto prevê o crescimento disso. Tem que estar bem claro quais são os crescimentos iniciais e que essa pessoa vai passar a intervir nessa execução, no atingimento dessas metas. É por isso que está chamando um sócio e não um colaborador, e não um funcionário. O sócio vai poder intervir diretamente nessas questões. Entendeu isso? Então, 2,5%, 7%, 20%, 4%, 1%, não importa. O importante é, vai com a argumentação. Olha, vou ser bem honesto. Se tivesse lá 10 anos atrás, alguém chegasse e falasse assim, ó, Nubank, nós somos Nubank, tudo bom? Professor Lauto, a gente quer te oferecer um percentual, e digamos que eu soubesse no futuro, né, o que ia acontecer, a gente vai te oferecer, eu falo, não importa quanto, qualquer coisa para mim tanto faz, porque 0,000 alguma coisa do Nubank, lá daqui a 10 anos vai estar valendo aí um absurdo, vocês entenderam isso? Então, aqui a grande sacada é, talvez não vale muita coisa na cabeça da pessoa hoje, 1%, meio, 0,25, tanto faz, mas lá na frente pode valer muito dinheiro, tá? Pensa na Petrobras, pensa você ter 0,01% da Petrobras, o quanto de dinheiro que vale isso, tá? Então, não se preocupe com essa questão. Defina junto uma regra, tá? Qual que é a regra? Lá no acordo de sócios. Tá? Digamos que você vai definir que 10% de participação vai ser distribuído para futuros sócios até 4 sócios. A gente está falando de 2,5% para cada um. Você vai definir que, no máximo, 15% de participação para, no máximo, 3 sócios. Então, a gente está falando de 5% para cada um. Porque você precisa ter planejamento. Geralmente, o que acontece? As startups que precisam de apoio tecnológico vão buscar um sócio da área tecnológica para fazer a programação, plataforma, tecnologia, e aí oferece, por exemplo, 5% para ele, 3%, 10%, 15%, 1%, não importa, tá? Essa é a regra. Você estabelece a regra e vai fazer o direcionamento. Sócios que são da área tecnológica, precisa de negócios, vai funcionar a mesma coisa. Eu sou da área tecnológica, eu tenho plataforma, eu tenho core, mas não tenho negócio, eu não tenho fluxo, eu não tenho processo. Eu preciso de alguém da área de gestão, da área de empreendedorismo. Vai oferecer lá 1%, 2%, 5%, 10%, não importa quanto, tá? Mas o importante é vocês deixarem claro aonde? No acordo de sócios. Agora, eu disse que eu tinha oferecido um bônus para vocês aqui, certo? Qual que é o bônus aqui, tá? O bônus que eu quero trabalhar com vocês é que, já que nós estamos mexendo no acordo de sócios para definir isso, por que a gente já não pensa já numa futura distribuição de participação societária para colaboradores? Aqui sim, para um funcionário, para colaboradores. Sabe aqueles escritórios de advocacia, os escritórios de consultoria que oferecem, vai se tornar sócio? Você entende que quando ele faz se torna sócio, ele tem um 0,0 alguma coisa da sociedade. Vocês entenderam isso, certo? Só que ele se torna sócio, ou seja, a empresa está distribuindo ações. Você pode criar uma regra, aproveitar que está mexendo no acordo de sócio e já criar uma regra para isso. Então, já pensou em estimular seus colaboradores a serem sócios? Então, você pode pensar a longo prazo. Você pode definir um percentual para distribuição de equity no acordo de sócios. E aqui tem vários pontinhos que você vai definir o percentual que você quiser. A startup ela pode definir, inclusive, regras para distribuir o equity para os colaboradores. Pensamento sempre a longo prazo. Quem define as regras são os founders. Okay? Então aqui eu desenhei um exemplo, só para vocês entenderem. Tá? Um exemplo. Tá? Não se apega aos números. Estou dando um exemplo. Quem que vai construir a regra? Vocês. Mas é bem interessante que você já vai começar a estimular colaboradores a ficarem a longo prazo, ser pensamento de longo prazo. Então estou colocando aqui, por exemplo, a startup define 5% de distribuição para distribuição a futuros, 5% de equity para distribuição a futuros colaboradores nos próximos 10 anos. E digamos que ele vai distribuir 0,05. Ou seja, cada 1% são 20 colaboradores, vai distribuir que até 100 colaboradores terão direito a essa questão. Ou seja, se você pensar, eu já estou pensando num pensamento de longo prazo. Porque se até 100 colaboradores terão direito a isso, é óbvio que eu vou ter muito mais colaboradores. Talvez eu tenha 1.000 colaboradores. Tá? Porque para conseguir alcançar esses valores, primeiro, após 5 anos, ele recebe cota de 50% e os dividendos disso, e precisa atingir metas para conseguir ser elegível. Aí depois, após 7 anos, recebe os outros 50%. Ou seja, se você perceber, eu estou fazendo com que o colaborador fique na minha startup. Então, primeiro, para ele ter direito, ele tem que ter 5 anos, tem que bater algumas metas. E aí ele recebe 50%. Aí após 7 anos, recebe o restante. Aí se ele se mantiver na startup por até 10 anos, a startup ela pode recomprar as cotas com sobretaxa de 10%,
e ela volta essas cotas para depois distribuir para outros colaboradores. Então, se você observar, nesse exemplo, né, estimula o colaborador a ficar pelo menos 10 anos na empresa, bater meta, fazer essas coisas, enfim, tudo mais, tá? Lembrando que o colaborador, obviamente, não é obrigado a vender as cotas, mas é uma forma de você, como startup, recomprar cotas, né, sem queimar cotas futuras. Mas o importante é você entender que a gente tem que pensar que novos sócios tem que tomar cuidado. Essa última parte aqui é um bônus para você pensar na distribuição de colaboradores, para você estimular os colaboradores a se manterem parceiros da sua startup. E aqui a gente vai conseguir desenvolver, então, futuros colaboradores. Futuros colaboradores não, futuros sócios. E no finalzinho até os colaboradores para ficarem juntos. Mas, recado dado, sócio não é colaborador, sócio não é funcionário. Se você hoje está contratando sócio que você não pode pagar salário de um colaborador, trate ele como sócio. Seja justo, seja honesto, dê poder de voto. Prepare a questão cultural sua para você saber lidar com a situação. E o resto, colegas? O resto é esforço, dedicação, acordar cedo, dormir tarde e seguir com o trabalho. Gostou do conteúdo, né? Esse aqui é com profundidade, não é? Fica então à disposição. Conteúdo completo, então, de uma série com 2 vídeos que falam sobre o desafio da sociedade das startups. Eu fico por aqui. Peço para que você já se inscreva no nosso canal, curta esse conteúdo e mande as suas dúvidas, que elas serão todas respondidas. Grande abraço a todos, muito sucesso. Valeu. Tchau.